Amigos da TV Cidade 10 Livramento, afiliada à TV Brasil, nesse momento nós estamos iniciando o nosso programa Você na TV Cidade 10. Programa esse que vai ao ar uma vez por semana e destaca pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, bem como região, país e também mundo. Um prazer imenso nós estarmos recebendo o espírita Orson Peter Carrara. Seja muito bem-vindo e uma satisfação recebê-lo na TV Cidade 10. É uma alegria, Gisley, estar aqui conversando com os telespectadores do programa da TV Web. É uma satisfação muito grande estar em Livramento novamente. Já estive aqui há alguns anos e agora retornamos para essa trajetória de nova jornada de palestras pela região sul aqui do Rio Grande do Sul. É uma satisfação muito grande e também pela oportunidade da entrevista, do contato contigo. As palestras que são realizadas trazem o que ao público? Essas jornadas de divulgação espírita, elas são organizadas com um objetivo bastante específico, exatamente divulgar o espiritismo, apresentar ao grande público a clareza e a didática da doutrina espírita, que é uma doutrina codificada, quer dizer, organizada por um pedagogo francês que utilizou-se do pseudônimo Allan Kardec para publicar as obras. E ela significa um conjunto de princípios que estudam as leis divinas com bastante clareza, com bastante didática, explicando especialmente em resposta às questões fundamentais da vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa verdadeira natureza, qual a nossa origem, a que estamos destinados. Então essas palestras, elas visam ampliar esses temas, essas perguntas que interessam diretamente à sociedade, trazendo luz sobre assuntos palpitantes ou sobre assuntos polêmicos e difíceis da sociedade atual, como aborto, violência, corrupção, imortalidade da alma, comunicação de espíritos, justamente para tirar aquela imagem equivocada que existe, que os espíritos são seres do outro mundo. Não, isso não é verdade. Nós somos espíritos, apenas estamos temporariamente ocupando um corpo de carne nessa trajetória de evolução. E a doutrina espírita lança a luz sobre todos esses assuntos. A morte, por exemplo, que é um processo biológico, natural, que tem trazido tanta dor a tantas pessoas na separação de entes queridos, encontra na explicação espírita o conforto da realidade de que somos criaturas imortais. Ninguém se separa, o amor prevalece sempre. Então essas jornadas de palestras visam especificamente trazer luz e colocar à disposição do grande público as ideias apresentadas pela doutrina espírita, que não é resultado da imaginação de um homem, não é resultado da criatividade de alguém. A doutrina espírita resulta do ensino dos espíritos e foi organizada por Allan Kardec. Tem pessoas que acreditam e outras não. Como é que pode se explicar a vida após a morte? É muito simples pensar nisso, porque a vida não teria sentido se nós fôssemos mortais. Nós somos mortais no corpo. O corpo físico é um instrumento biológico que se dissolve com o tempo. Mas a essência, a alma, prevalece, ela sobrevive após a morte do corpo. E habita regiões invisíveis aos olhos humanos, mas nem por isso menos reais. Então a vida espiritual é a continuidade natural da vida humana, onde estaremos com as nossas potencialidades, com a bagagem dos nossos conhecimentos, com a bagagem das nossas virtudes. E muita gente se pergunta, mas como? Ninguém nunca voltou para dizer como que é isso? Como é que pode? Não, a interpretação está equivocada. Aqueles que estão na vida imortal, no mundo dos espíritos, retornaram sim para contar. Aí se utilizaram de uma faculdade humana que é a mediunidade, e através de médiuns, que são pessoas absolutamente normais, dotadas dessa capacidade de percepção ampliada do mundo espiritual, trazem as notícias, e são eles, os próprios espíritos, que nada mais são do que seres humanos antes, durante e depois da vida no corpo, que vêm trazer notícias dessa vida imortal. E isto, meu caro amigo, é de um conforto muito grande, porque nós sabemos que os nossos entes queridos não estão mortos, apenas habitam outras regiões, outras dimensões, e nós também encontraremos essa realidade imortal, porque a vida não se constitui apenas dessa experiência
física de dormir, levantar, comer, dentro aí de algumas décadas de vida. A vida, ela se constitui de uma sequência continuada de múltiplas vidas, e aí a reencarnação, a multiplicidade das existências, dá consistência a isso, para que o ser evolua, para que o ser amadureça, aprenda, adquira experiência. Isso que eu ia lhe perguntar a respeito da reencarnação. Como acontece? A reencarnação é um processo natural em que estamos aqui habitando um corpo de carne que vai envelhecer, que vai se desgastar e vai chegar um tempo que não teremos mais condições de habitá-lo. Então a gente retorna para a vida espiritual e, estando lá, organizamos uma nova existência, retornando ao corpo através daquilo que se chama reencarnação. É o retorno do espírito ao corpo, em nova época, em novo tempo, para que consiga o seu progresso. Porque o que não conseguimos realizar numa única existência, nós temos as possibilidades de realizar em outras. E isso é um critério de justiça e de bondade do Criador, que estabeleceu essa lei. Porque você imagina as criaturas que não conseguiram realizar numa existência aquilo que se propunham. E uma existência é muito curta para você adquirir os conhecimentos, para desenvolver-se moralmente. E aquelas pessoas que morreram carbonizadas, as pessoas que morreram na infância, aqueles que foram natimortos, aqueles que nasceram, viveram poucos anos na infância, não tiveram oportunidade, aqueles que morreram precocemente. Então isso são experiências de cada um, mas a vida continua e voltaremos ao corpo, voltaremos a utilizar o novo corpo, e isso se processa fisicamente pelo processo de gestação, mas espiritualmente com a presença do Espírito, que através da sua presença e do corpo espiritual, que damos o nome de perispírito, vai moldando o novo corpo e possibilita o retorno da alma ao corpo. E isso é também demonstrado pelas comunicações dos espíritos. Basta lembrar a figura extraordinária de Chico Xavier, que se fez medianeiro, médium de muitos espíritos que editaram mensagens, que foram depois, cujos dados foram confrontados e verificada a sua realidade. É um processo amplo de existência, de estudo, de pesquisa, e a reencarnação não é algo inventado pelo Espiritismo também. Os grandes filósofos antigos já falavam da multiplicidade das existências, e hoje objeto de pesquisa científica. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida com você na TV Cidade 10. Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Sua vida já é cooperativa, só falta a sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Está chegando o Natal. Comemore a paz, acredite na vida, tenha fé nas pessoas, num mundo melhor e mais justo. Boas festas. Uma homenagem. Centro Elétrico. Tudo em material elétrico. Estamos retornando na TV Cidade 10 com o programa Você na TV Cidade 10, gravando esse especial no Centro Espírita Caridade, localizado à rua Rivadavia Corrêa, 1141. Estamos recebendo com muita satisfação o espírita Orson Peter Carrara. Dando continuidade ao nosso assunto, a TV Cidade 10 aos domingos coloca vários especiais e, por coincidência, nós estamos apresentando um especial Reencarnação, onde crianças lembram de fatos que aconteceram, a casa incendiou, e vários outros fatos. Como pode acontecer? É uma consequência natural dos registros que estão na alma. Porque em alguns casos realmente ocorrem lembranças espontâneas de vidas passadas, cujos detalhes e dados e documentos pesquisados pela pesquisa séria, por pesquisadores que usam um método científico, etc., podem comprovar essas informações.
nós temos vários casos divulgados pela mídia, no Brasil e fora do Brasil, de crianças que renascem ou nascem e se lembram de detalhes da vida passada, informam aos pais, detalhes impressionantes, com informações detalhadas e que levam realmente à comprovação de que aquela criança é a reencarnação de determinada personalidade. E é mais interessante ainda pensar que em alguns casos, inclusive existem marcas de nascença que mostram a evidência de um acidente em vida passada, citado, por exemplo. Há um caso muito famoso divulgado nos Estados Unidos, que resultou na publicação de um livro, e depois este livro se tornou um sucesso, porque o garoto se lembrava que havia sido um piloto americano durante a Segunda Guerra Mundial, que foi abatido pelos japoneses. E o garoto, desde a pequena infância, desde os primeiros anos de vida, demonstrava um grande interesse por aviões de brinquedo. Visitando museus, ele impressionou o pai, dando informações detalhadas sobre as características dos aviões de guerra, coisas que o pai não sabia. E depois esse garoto, o pai ampliou a pesquisa, o pai não aceitava a hipótese da reencarnação, não aceitava, mas o pai foi fundo na pesquisa e o filho identificou colegas da aeronáutica, dando nomes, datas que puderam ser comprovadas depois, inclusive o garotinho encontrando-se com um colega que estava idoso, chamou-o pelo nome. E aí o homem ficou impressionado, porque sabia que aquele garoto era aquele que supostamente estava indicando seria a reencarnação do piloto que morreu abatido pelos aviões japoneses na Segunda Guerra. E quando o menino pequeno olhou e chamou pelo nome, o homem assustado falou: mas como é que você sabe que sou eu? Ele falou: eu reconheci a voz. Então está na memória da alma essas ocorrências que fazem parte de vidas passadas. Existe um filme, a propósito, também feito pelos americanos, Minha Vida na Outra Vida, que conta a história de uma mulher que, estando reencarnada nos Estados Unidos, começou a lembrar-se, com flashes que iam surgindo espontaneamente, gradativamente, de uma existência vivida anteriormente, me parece que na Finlândia, se eu não estiver enganado. E ela começou a lembrar-se de fatos e foi pesquisa. O marido achou que ela estava enlouquecendo, queria colocá-la no psiquiatra, e ela foi adiante com aquelas informações que surgiam e realmente encontrou-se com os filhos da outra encarnação, porque ela morreu jovem, morreu de parto, deixou os filhos pequenos, e encontrou-se agora na nova vida, na faixa etária de 40 anos, com os filhos idosos, e pôde reuni-los novamente. Então são lembranças marcantes. Um outro detalhe muito interessante da reencarnação, que você pode estudar e o telespectador pode também ampliar as suas pesquisas, é quanto às crianças prodígio. Como é que essas crianças apresentam faculdades e conhecimentos que não tiveram oportunidade de aprender? Crianças que em tenra idade falam vários idiomas, se manifestam dons artísticos impressionantes, e são recordações vivas. Crianças que trazem conhecimentos, crianças prodígio, que se destacam. Onde adquiriram esses conhecimentos? Só pode ser de uma existência anterior. E aí alguém diria: mas isso é um dom de Deus. Mas Deus estaria sendo injusto com aqueles que não detêm essas recordações espontâneas, normalmente na área da genialidade. Por que existe o gênio e existe aquele que não tem facilidades? Tem dificuldades, né? Pois é, então isso já demonstra que há uma pré-existência da alma e existe uma vivência anterior, em algum tempo, em algum lugar, onde a alma acumulou essas bagagens. Por outro lado, a gente pode pensar também nos extremos humanos. Por que uns nascem doentes e outros são saudáveis? Por que uns nascem ricos e outros são pobres? Por que para uns tudo dá certo e para outros nada dá certo? Por que as diferenças tão gritantes entre nós, os seres humanos? Deus estaria fazendo um jogo de dados: esse aqui vai ter tudo, esse vai ter saúde, esse vai ser miserável, esse vai ser bandido, esse vai ser médico, esse vai ser... Por quê? Qual a diferença entre os extremos morais, os extremos psicológicos, os extremos intelectuais? Isso denota uma existência anterior. Por que temos na Terra marginais, criaturas que se entregam ao crime, e ao mesmo tempo tivemos uma Madre Teresa de Calcutá ou uma Irmã Dulce? De onde vem essa predisposição para o amor ou para a criminalidade? De onde vem
às diferenças que apresentamos os seres humanos. Isso provém de bagagens anteriores que agora se manifestam. E também as antipatias, os afetos, as habilidades, em todas as áreas, os gostos, as tendências, isso provém de experiências vividas anteriormente. Em poucas palavras, em que o Espiritismo pode mudar a vida de uma pessoa? O Espiritismo tem uma larga contribuição a oferecer a todos nós. O Espiritismo não impõe nada, não obriga ninguém a seguir os seus princípios, mas mostra com clareza aquilo que é a vida, por que estamos aqui, quem somos, qual a nossa natureza, e principalmente resgata os valores do Evangelho, traduzindo as palavras de Jesus com muita clareza para que tenhamos uma orientação de vida segura. Allan Kardec, quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele utilizou-se das máximas morais de Jesus para que pudéssemos ampliar o nosso entendimento. Porque quando colocamos a reencarnação, quando colocamos a mediunidade, a possibilidade de comunicação com os chamados mortos, quando entendemos a paternidade de Deus, um Deus único, um Deus justo, um Deus soberanamente bom, como é que isso amplia a nossa visão? Então o Espiritismo traz uma contribuição extraordinária, dizendo-nos claramente que nós não estamos vivendo pela primeira vez na Terra, nem pela última vez, e que somos espíritos que fomos criados um dia pela bondade de Deus e estamos caminhando num processo gigantesco de aprendizado, e isso pede que pautemos a nossa conduta com responsabilidade, com dignidade. E quando respeitamos a vida, quando respeitamos as criaturas, nós criamos um ambiente de paz, um ambiente de harmonia interior, porque conhecemos as leis divinas, nos esforçamos por vivê-la apesar das nossas imperfeições, e aí entra a grande contribuição do Espiritismo para uma sociedade mais feliz, uma sociedade consciente de que é uma sociedade composta por criaturas que trazem consigo deveres, os deveres da fraternidade, os deveres do amor, os deveres do crescimento intelecto-moral. E isso, por si só, já é uma contribuição expressiva. Quando nos damos conta de que somos filhos de Deus e compromissados com o bem, a vida muda de sentido e nos convida a uma postura e uma conduta ética para respeitarmos-nos mutuamente. O Orson Peter Carrara esteve em Livramento, retornou novamente, gostou da fronteira? Muito, os gaúchos são muito acolhedores, temos aqui amigos excelentes e a gente gosta de vir aqui. Eu sou paulista, sou da cidade de Matão, no interior paulista, lá próximo a Ribeirão Preto. Nasci também no estado de São Paulo, na cidade de Mineiros do Tietê, que fica na região de Bauru, e temos andado pelo país com essa proposta de palestras espíritas. E nasci numa família espírita, e isso me facilitou desde cedo o contato com os ensinos espíritas. Gosto muito de ler, de estudar, de pesquisar, adoro falar em público. Você me dá uma satisfação aqui me entrevistando, e vir ao Sul a convite dos amigos gaúchos é uma satisfação imensa. Vimos aqui com muito prazer. O seminário que foi realizado em Livramento e depois a palestra, como foi a sua visão? Uma visão muito importante para todos nós, porque nos sentimos muito à vontade falando da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos oferece uma visão ampliada da vida. A doutrina espírita recheia o nosso coração de entusiasmo e principalmente de gratidão pela vida. Então, quando estamos nessa interação com o público, seja em palestras, seminários, grupos de estudos, conversando numa entrevista como essa, nós nos lembramos com gratidão, imensa gratidão da bondade de Deus, que nunca abandona seus filhos, da presença amorosa e grandiosa de Jesus, o mestre da humanidade. Então tudo isso se torna muito patente num encontro como esse que tivemos aqui em Livramento, nesse domingo, em que pudemos interagir com o público, trazer o nosso entusiasmo, mas ao mesmo tempo receber o calor humano dos nossos amigos aqui da cidade. Então a nossa visão é uma visão otimista, uma visão alegre e uma visão de gratidão. Orson, para finalizar o nosso programa Você na TV Cidade 10, se aproximando do Natal, uma data especial que traz muitas emoções a todos nós, e também chegando o novo ano. Qual é a sua mensagem que você deixaria aos santanenses e riverenses? A nossa mensagem é uma mensagem de luz, de paz, de harmonia,
Porque quando nos lembramos do Natal de Jesus, a nossa mente imediatamente se liga a essa personalidade incomparável que é Jesus de Nazaré. Esse Espírito que mudou a história da humanidade em antes e depois dele. Porque ele nutre por todos nós um amor imenso. Ele recebeu de Deus a incumbência de cuidar de nós. E o faz com extremado amor, a ponto de ter vindo até nós, ter vivido conosco, ter suportado as nossas mediocridades humanas, ter se entregue ao sacrifício por amor a nós. E quando chega o Natal, a humanidade em sua inteireza, em sua grandeza, lembra-se dele. E esta lembrança muda o ambiente do planeta. Por isso que a atmosfera, o ar, o ambiente das cidades parece que fica impregnado de amor. Então o Natal traz Jesus de volta à lembrança dos seres humanos. E essas luzes que iluminam as casas, esta proposta comercial que prevalece no Natal, das luzes externas, que nós possamos transformar essas luzes nas luzes internas, as luzes da caridade, as luzes do amor, as luzes da confiança em Deus, para que Jesus fale por nossa voz através da bondade que possamos expressar uns aos outros, de nos estendermos as mãos da solidariedade. Sabe, Gisley, desde que meus filhos nasceram, sou pai de 3 filhos, já estão adultos, mas quando eles nasceram eu tinha um hábito, quando ia levá-los para a cama, dava o beijo de boa noite, colocava-os no berço, eu sempre usei uma frase, e gostaria de usar aqui agora com os telespectadores da TV Web Cidade, você na TV, e dizer com imenso carinho o que eu dizia para os meus filhos. Eu vou repetir primeiro o que eu dizia para eles, para depois estender isso a todos os telespectadores que estão nos vendo e ouvindo. Cássio, nunca te esqueças de Jesus. Alexandre, nunca te esqueças do Cristo. Cíntia, nunca te esqueças de Jesus. Meus amigos de Livramento e todos aqueles que possam ouvir esta gravação, meus amigos, nunca te esqueçam de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, o Cristo é a fortaleza dos nossos corações, Jesus é a nossa oportunidade de aprendizado e de amor. Não há outra alternativa, ou nos apegamos a Ele, ou estaremos continuando com as cabeçadas e os tropeços. É preciso acompanhar este mestre, esta luz do mundo, este que nas suas próprias palavras disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é uma realidade, Gisley. Muito obrigado. Muito obrigado, meu abraço a todos os telespectadores. Bom, estamos encerrando o programa Você na TV Cidade 10. Conversamos com o espírita Orson Peter Carrara, no Centro Espírita Caridade, localizado na rua Rivadavia Corrêa, 1141. Agradecemos a sua participação, Orson. Seja sempre bem-vindo à nossa fronteira e muito obrigado também pela participação à TV Cidade 10. Mais uma vez, tudo de bom. Muito obrigado, estejam todos bem, que Deus ampare o caminho de todos nós. TV Cidade 10, valorizando o que é nosso.